Meu amigo produtor rural, vamos iniciar agora nosso 20º episódio Agro em Debate, realizado aqui pelo escritório João Domingos Advogados, a fortaleza jurídica do produtor rural. E é sempre uma honra muito grande a gente poder receber por aqui grandes personalidades aí do agro aqui na nossa região, que trazem informações jurídicas de qualidade relevantes aí, para estar agregando ainda mais conhecimento prático, né, na sua produção. E nosso convidado de hoje, o Newton Jaime, de Palmeiras de Goiás, não será diferente. Newton, muito obrigado por você estar aqui conosco. É uma honra para nós poder recebê-lo aqui e espero que nosso bate-papo aí a gente possa levantar pontos, reflexões, informações aí que possam ajudar, né, nossos amigos, clientes e parceiros produtores rurais, tá bom? Olha, eu quero cumprimentá-los, cumprimentar toda a família da João Domingos Advogados Associados, agradecer pelo convite, pela honra de estar aqui participando desse podcast. E como todos que passaram por aqui, que trouxeram informações relevantes para o setor, né, a expectativa é que a gente também possa contribuir para o sucesso desse trabalho que vocês fazem aqui. Com certeza. Newton, só para a gente poder, até uma curiosidade minha, né, a gente conhecer melhor, eu queria que você contasse um pouco mais da sua trajetória, né, ali no início, como que você entrou nesse universo agro, sua família já era do meio, como que foi sua formação acadêmica, enfim, fala um pouco mais para nós sobre isso aí. Então, eu sou natural de Palmeiras de Goiás, aqui próximo da capital, fica em torno de 80, 90 quilômetros, dependendo por onde você passa, sou dali, nascido e criado ali. Eu vim para Goiânia no final dos anos 80, início dos anos 90, para concluir o meu ensino, o segundo grau antigo, né, hoje ensino médio. E aqui eu passei por uma escola na época aqui e consegui, mediante vestibular, entrar no curso de agronomia da Universidade Federal de Goiás. E eu concluí meu curso em 1996, concluí meu curso. E saí para o mercado de trabalho, fui trabalhei em algumas propriedades rurais, algumas fazendas. Depois eu fui para uma empresa de fertilizantes em Anápolis. Nessa empresa, eles me colocaram para fazer a região de Palmeiras. Então, quer dizer, eu voltei para minha terra natal naquele período, né? E depois de algum tempo eu saí dessa empresa, entrei como agrônomo contratado de uma cooperativa da antiga Copal, a Cooperativa Agropecuária Mista Palmeiras, e trabalhei ali 4 anos e meio aproximadamente. E depois, naquele período que eu estava como agrônomo da cooperativa, eu fui percebendo uma procura dos associados, de produtores da região, por um consultor, de uma assistência mais direcionada, uma coisa mais profissional. E aquilo me despertou para um novo negócio, que é o que concebeu ali a minha empresa, a atual empresa, a Cerrado Consultoria Agronômica. Então, naquele período eu pedi conta da cooperativa. Que ano que era mais ou menos isso aí? Isso foi em 2002, Deixa eu puxar essa folha para cá. Em 2002 eu pedi conta, em 2003 eu inaugurei a minha empresa Cerrado Consultoria Agronômica. Então, sim, agora 20 anos, agora em abril, dia 20 de abril passado, nós completamos 20 anos de atividade no ramo de consultoria agronômica na região. E o que a Cerrado faz? O que é que vocês oferecem para os produtores rurais? Então, o nosso portfólio de serviços, basicamente, é o planejamento de lavouras, de grãos, né? Então, nós concebemos o projeto, nós acompanhamos a instalação do projeto até a colheita. Esse é o nosso principal foco. Mas nós também atuamos na área de avaliação de imóveis rurais, nós atuamos muito fortemente em perícias judiciais na área do agro. Bacana. Talvez nós ali da Cerrado, nós sejamos o único escritório de Palmeiras que atua muito fortemente na questão das perícias judiciais no agro. Interessante. Né? Então isso aí é
Aí nós fazemos limite de crédito para o produtor rural, avaliação de imóveis, nós trabalhamos também com agricultura de precisão, então nós fazemos todo o mapeamento da área a ser plantada, coletamos os solos, recebemos os resultados dos laboratórios e elaboramos todos os mapas de fertilidade com as nossas recomendações, que tipo de fertilizante, qual o fertilizante ideal para aquela cultura, os níveis de elementos que vai ter naquele fertilizante. Então a gente coloca tudo para o produtor. Ô, Nilson, deixa eu fazer uma pergunta. Naturalmente vocês devem pegar aí muitas fazendas, produtores que, o cara já vinha plantando e aí decide procurar vocês para dar uma melhorada, né? Mas deve ter casos assim, que às vezes o cara é da pecuária, vai começar agora a entrar na agricultura e quer procurar mais ajuda, né? O que você lembra aí de um caso interessante que vocês tiveram, assim, que deu, às vezes, que mais chamou atenção num aumento de produtividade após maximizar essa eficiência nessa produção, né? Então, por exemplo, às vezes aquele cara que estava plantando sozinho, ele estava colhendo umas 60 sacas, na hora que vocês entraram ali, dentro de 2, 3 anos, passou a colher 70 ou mais. O que você tem aí para contar para nós? Eu tenho um cliente que nós atendemos, é um cliente de 3.700 hectares aproximadamente, ele planta nos municípios de Palminópolis, Palmeiras e Varjão. Certo. E ele tinha um modo dele de conduzir as lavouras, a maneira dele de fazer as adubações, a maneira de conduzir. E quando ele nos procurou para que a gente pudesse apresentar para ele uma proposta de trabalho que diferisse de um pouco do que ele estava fazendo, visando o aumento de produtividade, nós apresentamos para ele a agricultura de precisão. Então, ali nós explicamos para ele o que era a agricultura de precisão, porque ele tinha os equipamentos adequados para poder fazer a distribuição dos fertilizantes no tempo e na hora correta. Então, ele estava estruturado para isso, só não tinha a ferramenta adequada. Então, nós fizemos o serviço para ele de mapeamento das áreas, de coleta de solo, e de recomendação de toda a adubação daquele ano, né? Sim. Daquele ano específico. E assim, quando ele implementou tudo isso e nós fomos conduzir a lavoura durante aquele ano, ele mesmo, um dia a gente andando pelas lavouras e acompanhando ali, ele falou assim: Nilton, eu nunca tive uma lavoura tão uniforme, tão padronizada quanto a deste ano. E eu acredito a esse sistema de agricultura de precisão. Então, assim, esse é um dos casos muito clássicos de que o uso da tecnologia de forma racional, sim, ele traz muito benefícios para os produtores de uma forma geral que têm condição de fazer a implementação do uso dessas tecnologias. Né? Então, agora, esse ano, para esse mesmo produtor, nós inserimos. Quer dizer, esse ano que eu digo assim, nessa safra. Esse ano safra. Uhum. Né? Ele tirou a safrinha, já colocou o Braquiária rusiziense como planta de cobertura, fez uma safrinha de boi, porque ele é pecuarista. Eu tive na propriedade dele agora recentemente, quando nós estávamos planejando as coletas de solo, né? As amostragens de solo novamente, eu tive com ele lá. Se você vê a qualidade da vacada com os bezerros ao pé, tudo vaca Nelore, branquinha, marcadinha, uns bezerrinhos parecendo uma bolinha de algodão, coisa mais linda numa época seca, que foi um ano muito seco, né? Então, assim, a integração lavoura-pecuária é a chave para o produtor maximizar seus lucros. E a palhada que ficou ali foi excelente. Excelente, eu tenho fotos aí, se depois vocês quiserem as fotografias. Dá para colocar, né, Então, Jean? Eu posso colocar como exemplo, né, do maquinário dele, inclusive plantando na palha, coisa fantástica, coisa de tecnologia, alta tecnologia. Ou seja, a expectativa da lavoura agora vem na expectativa boa. Muito boa. Até porque vai ser um ano muito difícil do ponto de vista climático. Então, sim, assim, muita restrição hídrica, temperaturas muito elevadas. Isso desfavorece o bom desenvolvimento da cultura. Sim. Se você tem uma boa cobertura de solo, onde as temperaturas do solo são amenizadas pela presença da palha, a pouca chuva que cai, ela é mantida a umidade pela presença da palha. Então, tudo ali é dinâmico e contribui para o bom desenvolvimento da cultura, né? Então, assim,
esse é um dos exemplos clássicos que a gente tem de que o uso da tecnologia, ela traz benefício para o produtor. E só para uma curiosidade minha para entender melhor como é que funciona a questão da agricultura de precisão, né? É uma coisa padrão de quanto em quantos, sei lá, metros quadrados você vai pegar, ou por hectare, sei lá, a cada 1 hectare você tira uma amostra, como é que funciona? É uma coisa padrão, assim, a quantidade de amostras por tamanho de área que você tem que tirar, como é que é? Não, existem pesquisas hoje desenvolvidas pela Embrapa, por alguns órgãos de pesquisas particulares que trabalharam essa informação. Então, assim, foi apresentado um trabalho uns 3 ou 4 anos atrás na Tecnoshow comigo, um pesquisador da Embrapa apresentou esse trabalho lá, demonstrando que ele pegou, por exemplo, uma amostra para cada 1 hectare até uma amostra para cada 10 hectares. Né? Então, ele fez as amostragens, muitas amostragens numa área e poucas amostragens. E quando ele jogou aquilo na análise estatística, ele percebeu o seguinte, que a quantidade de pontos suficiente para todos os elementos, para dar uma representatividade para todos os elementos, variava entre 1 e 3 pontos por hectare. Por hectare. Entendeu? Então, de 1 a 3 amostras por hectare. Por hectare. Tá? Então, assim, isso virou meio que um padrão, né? Então, assim, o grid amostral é de 1 para 3. Uhum. Ah, não, a área é muito pequena. Eu vou fazer uma amostragem um pouco mais precisa. Uma área de pivô, por exemplo. Onde você já tem uma fertilidade construída, aí você pode fazer uma amostragem menor. Então, você vai fazer 1 para 1. Né? Então, um pivô de 80 hectares, você vai tirar 80 pontos. Não, é muito. Então eu vou te fazer com 2 pontos, mas tem que variar ali entre 1 e 3, né? Essa que são as amostragens. De 1 a 3 por hectare para você ter uma precisão muito boa. Muito boa. E aí você consegue estabelecer exatamente o que precisa cada um daqueles pontos e faz hoje, com a questão da tecnologia, o ajuste na máquina para que a distribuição se dê de forma muito precisa naquele normalmente, hoje existem softwares, né? Vários softwares no mercado, onde você pega os resultados das análises daqueles pontos e insere naquele sistema, e aquele sistema faz uma interpolação de dados. Então, por exemplo, ele pega o elemento fósforo, ele pega todos os resultados do elemento fósforo naquele quadrante e interpola ele de forma onde um fica mais próximo do outro, e ali ele cria uma legenda de cores, que a gente chama de mapa de calor, onde mostra as variações que tem. Então ele vai desde o mais fraco até o mais forte, onde que ele está mais fraco, onde que ele está mais forte. E essa informação, você cria algumas equações de recomendação, que também já está no software, e ele trabalha com aqueles números e te solta um resultado de quanto de adubo você vai ter que jogar ali. Sensacional. Você falou aqui a questão do fósforo, né? E até uma questão aqui que foi destacada aqui para a gente levar em consideração hoje o que é aí os desafios, né? A relevância do fósforo hoje na agricultura brasileira, né? O que você tem a dizer sobre nós especificamente? Tá aqui, comente sobre o problema do fósforo na agricultura brasileira. Tem tido um desafio nisso aí? O fósforo, ele é o único elemento de todos que nós trabalhamos que ele atua de forma diferenciada. Ele é um elemento muito complicado da gente trabalhar porque ele tem uma atração, vamos dizer assim, uma forma leiga de dizer, ele tem uma atração muito grande pelos minerais de argila. Então, são muitos os componentes que fazem o fósforo perder a eficiência na sua absorção. Então, por exemplo, nós aqui estamos inseridos no bioma cerrado. Certo. 42% a 46% dos solos de cerrado são solos latossólicos. Então, são solos que têm altos teores de matéria orgânica, de argila, altos teores de argila, ricos em óxido de ferro e alumínio, que são componentes que fixam fósforo. Além do mais, os nossos solos de cerrado são solos altamente intemperizados, são solos lavados e quimicamente e naturalmente pobres.
Então os nossos solos são solos ácidos, pH muito, muito baixo. Sim. Nós temos solos com baixos teores de matéria orgânica. Nós temos solos com baixíssimos teores de elementos de bases como cálcio, magnésio e potássio. Então, normalmente nós temos um solo de CTC baixo, matéria orgânica baixa, acidez elevada. E pior, nós temos a presença de alumínio e de manganês em excesso, o que torna esses elementos tóxicos para as plantas, para as culturas anuais que a gente, porventura, vem implantar ali, sem a devida correção. Então, o que acontece? Quando eu coloco um fósforo num solo desse jeito, você imagina, eu abri um pasto, o solo lá está há muitos anos de pasto, eu abri o solo e plantei uma soja sem fazer as devidas correções. E eu coloquei muito fósforo na base. 70% a 80% do fósforo vai ser fixado nos minerais de argila. Ou seja, vai se perder. Ele vai se perder. Apenas de 25% a 30% vai ficar disponível para a cultura. E com baixa eficiência de absorção. Então, o que acontece? Qual que é a saída? A saída é a gente fazer as correções devidas nesse solo. Então, a primeira coisa delas é você fazer a correção do pH. E a correção do pH se faz com adição de calcário. Então, os calcários ricos em carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, vai suprir, vai elevar o pH do solo, né? Então, vai diminuir a acidez e vai aportar os elementos cálcio e magnésio que não o solo, cujos elementos os solos são pobres naturalmente, né? Isso vai fazer com que o solo tenha a maior capacidade de tornar o fósforo disponível. Sim. Para a cultura. Sim. Então você vai melhorar a eficiência desse fósforo. A outra alternativa, o outro desafio é você utilizar fertilizantes cujo fósforo, com proteção de fósforo. Né? Ah, sim. Hoje você tem fertilizantes que já vêm trabalhado protegendo aquele fósforo de se ligar nos minerais de argila. Você falou e eu imaginei tomando um comprimido aqueles que falam assim, comprimido revestido. Revestido. Eu imaginei mais ou menos você tomando um comprimido revestido, então que é para garantir você hoje tem, por exemplo, fertilizantes fosfatados revestidos fisicamente com alguma substância ali que faz essa proteção e revestido quimicamente também. Né, que ele já tem ali na sua composição algumas substâncias que impedem com que esse fósforo seja fixado. Outra questão também, que está muito em voga hoje, a questão dos biológicos, é a utilização de bactérias solubilizadoras de fósforo. Então, quando você aplica aquelas bactérias, elas vão se multiplicar ali no solo, vão produzir algumas enzimas que vão, digamos assim, cortar a ligação que o fósforo tem com a argila e libera esse fósforo para o meio, Sim. né? Nós recebemos aqui um cliente que ele está produzindo em Quirinópolis mais de 1.000 hectares de soja orgânica. Uhum. E aí, pelo que eu entendi, teve que avançar muito nessas metodologias mais naturais, né? Na questão da adubação e tudo, né? Eu acredito que isso aí que você está colocando é algo que deve estar sendo amplamente utilizado lá, porque é a forma que tem que ser para melhorar a eficiência e tudo, né? Então hoje é o seguinte, só para responder mais objetivamente a pergunta, porque isso é muito complexo, tá? Sim. Então é o seguinte, hoje o maior desafio da aplicação de fósforo na agricultura é a utilização racional e a melhoria da disponibilidade desse fósforo para as plantas. Entendi. Tá? E isso aí envolve uma série de tecnologias. Entendi. Né, que propicia isso aí. O Nilton, quando a gente fala aí do calcário, eu já vi alguns produtores comentando assim, sobre a história assim, de economia burra. Que é assim, o produtor às vezes ele quer economizar. E aí a gente está falando daquele produtor que não usa naturalmente aí da agricultura de precisão, que vai no olho mesmo, né? Uhum. E aí ele vai calcarear muitas vezes a área de abertura, né?
E aí ele vai, às vezes, economizar, né? Em algo ali que talvez faria sentido colocar, não sei, 8, 9 toneladas por hectare, ele vai e coloca menos, né? Coloca 4, 5, acreditando que essa economia vai gerar um ganho lá na frente. Mas pelo que a experiência sua, e até por todos esses efeitos que decorrem do calcário, né? O que você vê é que não pode, assim, é lógico que você não vai colocar além do necessário, mas você tem que fazer uma avaliação bem adequada da quantidade que o solo clama, né, vamos dizer assim, para que, enfim, o calcário ele é bem relevante, né, em toda a composição com os demais nutrientes que vão ter ali. O calcário ele tem um papel muito importante para viabilizar, né. Olha, tem duas coisas que eu acho que assim, é imprescindível para quem toca uma lavoura, abre uma área e está na agricultura, é imprescindível. É sine qua non, vamos dizer assim. Sim. Tá? É uma condição, uma condição que o produtor não pode abrir mão de jeito nenhum. A primeira delas é uma boa análise de solo. Porque a análise de solo, ele é uma radiografia do que você tem, de que estado que está o seu solo. Se você tem pouco elemento, muito elemento, qual que você tem mais, qual que você tem menos, aonde que você tem que atacar, onde que você tem que corrigir. Então a análise de solo é o ponto principal. O segundo é a utilização dos corretivos. A utilização, primeiramente, do calcário, como um corretor de pH e aporte de cálcio e magnésio, e o segundo, a aplicação do gesso, como um condicionador de solo, que vai fornecer cálcio e vai fornecer enxofre, que é um elemento muito importante também para qualquer planta anual cultivada. Então, assim, sem enxofre você não tem proteína. Sem proteína você não tem crescimento. Nossa. Se você não tem raiz, você não tem estrutura de planta, você não tem volume de grão, volume de flores, volume de vagens, no caso da soja, volume de espigas, no caso do milho, e volume de produtividade. Então, assim, é um equilíbrio. E tudo começa com a análise de solo e começa com a aplicação do calcário, com a correção do solo. Ô, Newton, uma curiosidade aqui, porque hoje a gente vem falando muito na agricultura de precisão, né? Eu, particularmente, vindo da época, meu avô era pecuarista, né? Que eu acompanhava ali no Occhava, aqueles pastos de 20 alqueires, aquela pecuária extensiva que jogava o gado ali e ficava. E eu nunca vi, assim, praticamente, meu avô falando de jogar um calcário, alguma coisa assim, né? Como que você vê hoje essa questão que o pessoal fala assim, que o pecuarista ele tem que se ver como um agricultor de pasto, né? Acima de tudo, né? Então, mais do que um produtor de proteína animal, primeiro ele tem que ser um bom produtor de proteína vegetal para que venha como consequência, né? Você já tem tido alguns clientes na área da pecuária que tem procurado essa consultoria de vocês para melhorar ali, que trabalha exclusivamente com a pecuária, né? Para isso aí, ou ainda você sente um certo conservadorismo, uma certa resistência ainda do pessoal em procurar, vamos dizer assim, aplicar elementos aí da agricultura de precisão numa boa pastagem, né? Olha, eu vejo a atividade agropecuária, a atividade pecuária hoje nas mãos de pessoas muito tradicionais ainda. Normalmente os produtores, os pecuaristas que a gente tem contato ainda trabalham com baixo investimento em correção e adubação de pastagens e alta lotação. E eu acho que é isso que é o princípio da degradação das pastagens. Porque veja bem, a partir do momento que você não tem uma fertilidade adequada para produzir um grande volume de massa, e você coloca, então vai produzir uma massa de capim pouca, né? Uhum. E você coloca uma lotação muito elevada, o seu capim, o seu pasto vai ficar rapado, dando oportunidade para que as invasoras tomem conta. Então, aonde que reside a solução para isso? A primeira coisa é manejar a lotação. Para isso tem profissionais hoje no mercado qualificado para poder fazer esses cálculos e manejar bem a capacidade de apacentamento daquela área e fazer uma lotação, ajustar a lotação daquela unidade de área ali. A segunda é fazer os devidos investimentos, né? Em análise de solo, calagem se necessário, porque é interessante, pastagem, a maioria das espécies de capim, elas são medianamente tolerantes
Acidez. Acidez do solo. O que ela tem muita avidez é por nutrientes, né? Então, assim, a partir do momento que você faz uma calagem, uma correção, e você faz o aporte correto dos nutrientes para aquela cultura, você vai ter uma lavoura de pasto. E aí a sua rentabilidade aumenta a lotação, diminui o intervalo de prenhez dos animais, você aumenta a capacidade produtiva dos animais, você não perde animal na entre-safra, né? Então, assim, agora isso, na prática, é muito difícil, porque está na mão dos pecuaristas antigos ainda. Sim. Talvez os seus filhos, os seus netos, vão entendendo a importância dessas práticas e podem reverter essa situação. Ainda mais nesse momento que a margem de lucro está cada vez mais apertada, né? Então, aonde que der para aumentar o nível de eficiência, de produtividade, de rentabilidade, né? No final das contas, tem que se trabalhar, né? Eu fiz um serviço de agricultura de precisão para o Roberto Junqueira, aqui de Nazário, o ano passado. E naquela oportunidade eu falei isso para ele. Eu falei, Roberto, você é um pecuarista. É inconcebível você tocar a sua atividade sem fazer uma boa integração lavoura-pecuária. Isso é lógico. Isso é lógico. Você tem que produzir safrinha de grãos, aonde dá para fazer safrinha de grãos por cada janela de plantio, e aonde não dá para fazer safrinha de grão, faça safra de boi, faça capim, porque você vai integrar as duas atividades mutualisticamente, um vai ajudar o outro, né? Então você vai ter pasto para sua boiada entre safra e uma boa cobertura naqueles solos arenosos e pedregosos que ele tem lá. Sim. Uma boa cobertura de solo para safra no outro ano. Então, assim, é uma integração inteligente e uma tecnologia que está aí. Ela já está plenamente dominada e é só aplicar, entendeu? Então, assim, é uma questão de ir batendo na tecla, convencendo, isso é diário, tá? É diário, a pessoa vai vendo que é necessário, vai ter que fazer os devidos investimentos, e à medida que vai fazendo os investimentos e vai vendo que funciona, aí eles vão tomando o corpo, a coisa vai tomando o corpo. Ótimo. Né? O Newton, o que você vê hoje aí que são as maiores dificuldades dos produtores, né? Assim, vamos fazer um recorte mais na parte do agricultor, né? O agricultor aí visualizando até mais a seara mais recente, assim, o que você tem visto assim, que são os maiores desafios que eles têm tido, né, para ter uma boa produtividade, uma boa rentabilidade? O que você teria para comentar conosco, assim? Olha, de modo geral, eu vejo que os nossos produtores têm um desafio muito grande hoje, que é em termos de armazenamento. O Brasil tem um déficit de armazenamento gigantesco, né? Então, a maioria dos produtores ficam reféns das tradings, que normalmente têm seus armazéns, que a partir do momento que o produtor colhe, no caso da soja, colhe a soja, entrega no armazém, ele fica refém ali, sabe? Ele não tem o armazém dele, onde ele tenha o grão, balcão, disponível. Sim. Onde ele vai ganhar ali de 8 a 10 reais a mais em saca por ter o grão disponível. Então, esse déficit de armazenamento em nível nacional leva o produtor a ficar refém do sistema, né, no meu ponto de vista. E é um investimento alto, né? Esse é um investimento alto, né? Então, eu acho assim, teve agora no último plano safra uma linha de crédito disponível para armazenamento. Mas por questões de custo, né, de juro alto, o produtor está meio que não está muito querendo pegar, não está tendo muito a disposição de fazer esses investimentos agora. Agora, de forma local, você tem, por exemplo, dificuldade na área de transporte, de estradas, de pontes, dificuldade de deslocamento com a safra, né? Esse ano mesmo é um ano de muita dificuldade para nós com relação ao clima, né? Então, isso é uma coisa que afeta todos, né? Falando em clima, quando a gente fala aí da questão de irrigação, né, de pivô, qual que é a vantagem aí de você trabalhar com a questão da irrigação e o produtor ali, quando que ele deve
saber que está na hora dele fazer esse investimento, porque a gente sabe que é um investimento muito caro também, né? Mas por outro lado, eu ouvi de um produtor ontem que tem mais de 1.000 hectares irrigados, que ele falou assim que só nessa safra o pivô se pagou por conta aí do que a gente chegou a visualizar de prejuízos, né, que alguns produtores tiveram, né? Hoje eu digo o seguinte, Leandro, que hoje não coloca pivô quem quer. Não coloca pivô quem quer. Às vezes a pessoa tem o recurso, ele tem água, mas não tem outorga. Por quê? Porque os outros equipamentos que estão a montante, acima, já consumiu toda a parte daquele manancial. Então ele teria que fazer um barramento. Às vezes o barramento, por questões topográficas, não dá para fazer barramento. Então fica inviabilizado. Ele quer, mas não tem condição. Eu tenho uma cliente lá no município de Jandaia, que ela está com o barramento pronto, a represa pronta, outorgada. O pivô cotado, tudo pronto. A empresa já fez todo o projeto, tudo pronto. Mas a Enel, não, hoje Equatorial. Antiga Enel. Não disponibilizou capacidade energética. De energia. E pediu quase 2 milhões de reais para fazer 800 metros de rede para puxar energia. Para ela ter que pagar mais isso. E ainda ter que doar. Então, assim, isso, eu digo isso sem medo de errar. Hoje não coloca pivô quem quer. Coloca pivô quem junta, alinha todos os planetas. Todos os planetas. Para poder fazer a coisa rodar. Então você tem que ter o manancial, você tem que ter outorga, o barramento, tem que ter dinheiro. Porque o juro é alto, o investimento é alto. Agora, do ponto de vista fitotécnico, é bacana o pivô. Por quê? Porque ele te dá a possibilidade de você colocar água no momento certo, na quantidade certa. E ele abre a possibilidade para o produtor um leque de opções de culturas, seja ela de grãos, seja ela hortícola. Né? Então, quem tem um pivô... Dá uma margem maior de escolha também. Então, quem tem o pivô tem a possibilidade de trabalhar, por exemplo, com soja e milho, que já é o tradicional, e tomate, às vezes, um tomate industrial, um tomate rasteiro, um milho doce, que isso já é comum na nossa região. E também tem a possibilidade de colocar outras culturas que não são comuns na nossa região, como o trigo, como a cevada cervejeira, como as hortícolas, cebola, alho, beterraba, abóbora cabutiá. São opções de cultivo. Agora, a partir do momento que o produtor opta por uma dessas culturas, ele enfrenta outras dificuldades, que é o mercado. Tá, eu vou produzir um pivô de abóbora cabutiá, vou vender isso para quem? Qual que é o preço que eles vão me pagar? Então, as dificuldades são grandes, mas assim, as vantagens são muito também. Agora tem um ponto importante também, que eu quero ressaltar aqui, o seguinte. Até uns 20 anos atrás, 20 não, talvez menos, uns 15 anos, 10, 15 anos atrás, a nossa região fazia apenas safra. Então, as nossas variedades, os nossos cultivares de soja, estou falando de verão, o cara era variedades aí de 125, 130 dias. Então o cara plantava ali em início de outubro, colhia lá para fevereiro, março. Pronto. E ponto. Não dá pra fazer então mais quem nada. que ganhava um dinheiro a mais é quem tinha um pivô, que aí ia plantar um feijão, ia plantar alguma coisa. Com a modernidade e o avanço da tecnologia, precocidade, novas cultivares de soja foram sendo lançadas com alto poder produtivo e precocidade. Então nós temos soja aí variando de 95 até 108. É raro um produtor que quer plantar hoje uma soja acima de 115 dias, de 110 para trás. É entre 95 e 110 dias. Então ele colhe, por exemplo, uma soja que ele plantou em outubro e colhe em janeiro, e tem aí janeiro, fevereiro e março todinho, 60 dias de chuva ainda para poder fazer uma safrinha. Por que eles falam safrinha? A definição de safrinha antiga é uma safra pequena. As produtividades eram pequenas. Hoje, as nossas tecnologias, a tecnologia que temos hoje em safrinha, de genética, de tudo, a safrinha de milho é uma safra comum, antiga. Então, nós temos altas produtividades em safrinha hoje. Então, o produtor hoje tem safra de verão e safrinha cheia. Isso praticamente tirou o interesse do produtor em fazer uma
de colocar um pivô. Tem pivô que faz a análise e fala assim, rapaz, é inviável, porque eu já produzo 2 safras. Entendi. Não tem por que investir esse monte de dinheiro para poder fazer uma safra de feijão, por exemplo, que a gente vai ficar refém do mercado aí. Tem uma questão aqui interessante, que é sobre o que você visualiza de tendência para os próximos anos com relação aos métodos de plantio e consórcio de culturas, né? O que você tem visualizado? Primeiro, você já colocou aí que a gente vê que a realidade hoje, que você ressaltou que é muito interessante, a questão da, muitas vezes aí, principalmente para quem já é pecuarista, de fazer uma boa safra, né? Ali talvez de soja e fazer uma conciliação aí com a safrinha de braquiária, né? Para poder vir com a pastagem ali, com gado, né? Mas o que você tem visto de tendência aí para frente? Vai mais ou menos nesse sentido? Tem vindo aí outras tendências de consórcio? Bem, quando você fala de tendências aí, eu visualizo assim de modo geral, não só a questão da palha ou do plantio de solo, não. Eu vejo o seguinte, hoje, eu vejo que há uma tendência muito grande do ponto de vista de equipamentos, da entrada de equipamentos cada vez mais autônomos. Então nós vamos enxergar aí tratores, colhedoras, implementos com autônomos, sem piloto, tá? Com alto nível de tecnologia, onde vai plantar e colher sozinho. Isso é uma tendência. Sobretudo, a pulverização via drone. A pulverização com drone hoje já está começando a ser uma realidade, é uma tendência, tem muita coisa para ser resolvida. Por exemplo, a questão da autonomia dos drones é muito pequena. Toda hora tem que recarregar. Tem que recarregar, não tem bateria, aquele trem, aquela coisa esquenta, tem que parar. No meio da lavoura. A capacidade de tanque, capacidade, a autonomia dele de fazer mais área é pequena, então está tudo muito resíduo e caro. Por que é caro? Porque o equipamento é caro, a tecnologia é nova. Então está muito caro ainda, mas a tendência é de... Isso barateando. Isso barateando e a tendência de vir. Isso do ponto de vista de tecnologia e de mecanização vai ser isso aí. Tratores autônomos, colhedoras autônomas e maior capacidade, maior plantabilidade, melhor plantabilidade dos equipamentos. Isso é uma tendência. A outra tendência é o uso do plantio direto mesmo na palha, porque grande parte dos nossos produtores não faz plantio direto na palha, ele faz cultivo mínimo. Existe uma diferença do cultivo mínimo com o plantio direto. O que é o cultivo mínimo? Você vai lá, aquela área está em pousio, depois você tirou a cultura lá, ela está em pousio, cheio de corda de viola, trapoeraba, de tudo quanto é mato, o cara vai lá, desseca aquilo e planta. Isso não é um plantio direto, dentro do conceito do plantio direto, isso é um cultivo mínimo. Você não revolve a terra, mas se aceita como sendo plantio direto. Mas a próxima tendência é fazer os usos de plantas de cobertura e uso de biológicos. Essa é a grande tendência do mercado hoje. Então você fazer palha no sistema, uso de braquiária, plantas, as diversas espécies que têm a função de descompactação natural, ciclagem de nutriente e tudo mais, e também o uso de biológico, né? Que vão suprimir doenças, que vão melhorar a eficiência das plantas, né? Melhorar a fixação biológica, solubilização de fósforo, são os usos do biológico de uma forma geral. Ótimo. A questão do feijão especificamente, né? O que você tem visto aí como os principais desafios na produção do feijão hoje? Olha, é uma pergunta complexa, porque feijão é uma cultura, primeiro, muito tecnificada. Não é todo mundo que dá conta de conduzir uma lavoura de feijão de forma eficiente, com altas produtividades. Então, assim, dentro desse contexto de produção da cultura de feijão, nós temos questões de solo, doenças de solo, nós temos irrigação ineficiente, nós temos a questão de mercado, porque o mercado de feijão está na mão de poucos. Você não tem a mesma liquidez, aquele mercado igual você tem da soja. Exatamente. Então, assim, o mercado é basicamente para o mercado interno. Existem algumas variedades de feijão que são chamadas de pulses, que são muito focadas para exportação, né?
Então, ele tem um valor agregado maior, mas o custo de produção do feijão é alto. Quando se planta o feijão em áreas muito antigas, debaixo de pivô, sob pivô central, tem muito aporte de doenças, pragas de solo. Então, são desafios que faz da cultura ser um pouco mais... tem um pouco mais de dificuldade. Mas hoje o grande problema do feijão é a questão do mercado. Sobre a questão que você tinha colocado aí pra gente, Nilton, dos defensivos biológicos, né? Como que tem sido isso aí? Vocês têm conseguido trabalhar em muitas das lavouras que vocês acompanham? E quais, você até chegou a falar um pouco para nós, né? O que tem sido aí as principais opções que tem havido, né, para o produtor e o que ele tem de benefício, né, em estar utilizando esses defensivos biológicos? Então, esse é um segmento da agricultura que está em franca expansão, mas ainda muito incipiente. Está crescendo, está havendo um movimento no sentido de posicionar esses produtos, né, para toda a comunidade produtora. Está surgindo muitas empresas produtoras desses insumos biológicos, né? Aqui em Goiás a gente já tem hoje. Já temos, nós temos muitas indústrias de biofertilizantes, né? De fertilizantes orgânicos e tudo mais. Essa é uma tendência. Agora, ainda existe uma certa restrição e a incapacidade de muitos técnicos de manejar esses produtos biológicos. Porque produto biológico, eles têm as suas características intrínsecas. De muita particularidade, de como usar, do momento certo de usar, da dose. Então, assim, não é assim só... Deve ser algo bem perecível também, né? Que você tem que manejar de forma muito cuidado. E tem as condições certas, os momentos certos e as condições de clima para você usar muitos produtos biológicos. Então, é um produto muito técnico, que tem que ter um acompanhamento técnico e o produtor tem que estar muito consciente do produto que ele está utilizando para a coisa fluir. Né? Então, talvez seja muito mais cômodo o cara usar um produto químico, o produtor usar um produto químico que faz um efeito rápido, que cura rápido, que mata rápido, do que usar um biológico, que tem o tempo dele. Né? Ele tem um tempo de aplicação, um momento de aplicação e o tempo de ação. Mas é uma tendência. Nós temos clientes hoje, eu tenho clientes hoje que está usando o biológico, nós estamos utilizando o biológico, né, tricoderma, solubilizadores de fósforo. Então, nós temos essas opções e temos utilizado, mas ainda num grau bem baixo ainda. Mas vai crescer. Ou seja, tem um potencial muito grande. Tem um potencial muito grande e não tenha dúvida que é outra tendência, tá? Além dos maquinários, e os biológicos é outra tendência aí. Uma questão aqui interessante. O que você considera aí que seria o erro mais comum que os produtores cometem com relação ao manejo do solo, né? O erro mais comum é não fazer análise, né? Esse é o erro primário. É porque é dali que você pode tomar qualquer medida. Caramba, análise de solo é básico e é barato. Porque com a análise de solo em mão, uma análise uma amostragem bem feita, bem analisada, e com esses resultados, você toma decisões importantíssimas. Você coloca os fertilizantes adequados, bem posicionados, com doses adequadas, você faz as correções que devem ser feitas de maneira eficiente, você melhora a eficiência dos fertilizantes, melhora o desempenho da planta. Então, sem análise, para mim é o principal erro do produtor. Né? Hoje é a questão da análise. O custo-benefício é bem interessante. Não, baratíssimo. Baratíssimo. Caro é uma tonelada de fertilizante que foi vendido ano passado por R$8.000. E que muitos produtores colocaram no solo com eficiência baixa porque não fez análise de solo. Então isso é caro. Né? Então, assim, hoje a gente trabalhar em cima de resultados de análise de solo é fundamental, tanto para o profissional quanto para o produtor, né? Porque tudo parte dali, né? Tudo parte dali. Entendi. Muito interessante essa perspectiva que hoje o produtor realmente ele tem à disposição muitas ferramentas, né?
que se ele se propor utilizá-las e, vamos dizer assim, meio que fazer arroz e feijão dentro disso aí, ele já melhora significativamente, né? Então, pô, se ele faz agricultura de precisão e ele se propõe a seguir aquilo que vocês recomendam, né? E a parte da consultoria de vocês tem um custo muito significativo ou você entende que fecha bem a conta? Não, eu não quero puxar. O mais barato é a parte 6, né? Não é assim, é porque eu vejo que dentro do processo, dentro do custo de produção, se paga. Ele se paga. Ele se paga. Veja bem, qualquer cidadão brasileiro tem uma noção de direito. Ele sabe dos direitos que ele tem, do que a lei permite, do que a lei não permite. Mas quando um processo jurídico se instala, se torna necessária a presença do quê? De um advogado. Sim. Porque é um especialista na área. Porque ele conhece a legislação, conhece os meandros da legislação e da justiça e sabe conduzir ali o processo da melhor maneira. A mesma questão, a mesma forma, são os agrônomos. Por mais que seja experiente o produtor, e por mais anos que ele tenha na atividade, e a experiência, a bagagem de experiência que ele tem, existem situações que quem dá conta de resolver é o produtor, é o consultor, é o engenheiro agrônomo. Então, assim, e o que ele nos paga perto do custo geral de insumos é muito baixo. Então, ele se paga assim. Newton, sobre as plantas de cobertura do solo, quais que, assim, para nós aqui, a gente está no bioma do Cerrado, né? Quais que você tem visto, assim, que tem demonstrado melhor resultado para os produtores? Quais plantas? Isso, de cobertura. Para mim, assim, pessoalmente, eu acho que a Braquiária rusiziensis hoje é a planta de cobertura que tem uma relação custo-benefício mais interessante. Não sem desfazer das demais plantas de cobertura. Tá? Você tem várias plantas de cobertura, como trigo mourisco, milheto, nabo forrageiro, tem várias plantas de cobertura, cada um com a sua função. Tá? Mas hoje a Braquiária rusiziensis, ela consegue cumprir a sua principal função, que é proteger o solo do impacto das gotas de chuva e da irrigação, do escorrimento superficial e da erosão hídrica e eólica. Essa é a principal função. Excelente. E depois ela tem a função também, com seu sistema radicular profundo, ela tem a função de ciclar nutrientes, né? Ela funciona como uma bomba, ela tira nutrientes do fundo lá do solo e traz para a superfície através da sua biomassa. Ela é fonte de carbono orgânico e de matéria orgânica, e que é o berço de toda a biota, né, de todos os micro-organismos que temos no solo. Então, assim, as múltiplas funções que as plantas de coberturas têm e os benefícios que elas trazem para nós, além de reduzir o impacto das gotas de chuva e irrigação, ela mantém a umidade do solo e mantém a temperatura do solo bem amena. Então, as vantagens são imensas. No cenário político, o que está prejudicando o produtor hoje? Então, eu disse há pouco, né, que eu acho assim, que o governo, quando eu falo governo, não é partido A ou B, Sim. É como política governamental mesmo, né, no país nosso. Exato, Eu penso assim, nós precisamos de expandir o modal de transporte ferroviário brasileiro. Eu acho que esse é um ponto que melhoraria muito a rentabilidade do produtor. Por quê? Porque coloca o grão do produtor, transfere esse grão lá do interior do país para os portos com um custo bem menor. E isso reflete na rentabilidade do produtor. E isso é uma política de quê? Uma política de Estado. É uma política de Estado que deveria ser feita por todos os governos. Não é pelo PT, ou pelo PSDB, ou pelo PMDB, não é. Isso é uma política. Esse problema ele transcende, né, esse momento atual nosso. Então assim, quando o primeiro governo Lula, ele reativou a ferrovia Norte-Sul, saindo do Maranhão até Anápolis, aquilo foi extraordinário. Ele deixou praticamente pronto e o Bolsonaro terminou e tal. O Bolsonaro começou uma ferrovia, a Ferrogrão, que corta o Mato Grosso de
leste a oeste, o PT entrou contra. Então, essa briga de egos, essa guerra de egos, ela atravanca o desenvolvimento do país. Então, esse desempenho, a política de Estado para a agricultura, ela passa por aí. Desenvolver um modal ferroviário, hidroviário, melhorar a capacidade de armazenamento dos grãos dos nossos produtores, com recursos, com juros baixos, com capacidade de acesso dos produtores a esses recursos, né? Então, eu penso que se o Estado tem uma política adequada para esses setores, eu acho que já seria um grande desenvolvimento para o país. Por exemplo, a Conab. Qual a contribuição desses últimos 5 governos para a Conab? Cada um dilapidou a Conab o máximo que pôde. A ponto da Conab hoje apenas gerar dados de área plantada, de produtividade colhida, de produção colhida e contribuir para a geração do próximo plano de safra. Mas cadê as unidades armazenadoras da Conab para regular estoque de feijão, de milho, de arroz, como fizeram no passado, e por que não de soja? Cadê? Isso é uma política de Estado. O problema é que o Estado ele é ineficiente. Tudo que cai na mão do Estado se torna ineficiente. Então, é uma empresa estatal fantástica que está subutilizada e que está sucateada e acabando. Por quê? Por falta de política de seriedade dos nossos governos, de posicionar de bolar uma estrutura e um funcionamento adequado para a nossa classe produtora. A Conab poderia fazer isso. Se não tem competência, faça uma parceria público-privada e coloca na mão da iniciativa privada. Não tem problema ela ganhar. Vai ganhar, mas vai solucionar muitos problemas que hoje os produtores enfrentam, do ponto de vista político. É isso. Essa questão de recursos e questões de juros, isso aí é muito complexo, envolve muita questão de capacidade, né, de disponibilidade de recurso. O custo Brasil hoje é muito alto, isso reflete nos juros dos nossos dinheiros, né, dos recursos que estão disponibilizados para o produtor. Mas, basicamente, o que eu penso é isso aí. Falta política pública de Estado para o setor da agricultura brasileira. Com certeza. Mas então, na próxima eleição, se tiver Tarcísio e Lula, quem que pode ajudar mais a gente nisso aí? Eu prefiro não dizer. Tá ótimo, Newton. Foi muito bacana aqui, foi uma aula. A gente deu para aprender bastante, né? Principalmente hoje, a Cris já é da área, né, Cris? Você é agrônomo? Eu sou biotecnologia. Ah, que legal. Que legal. Mas para nós, com certeza, agregou bastante. E eu acho que para muita gente que já é do agro, vai agregar também, porque como você colocou, e a gente às vezes visualiza aqui no dia a dia, né? A gente tem muitos produtores que, por mais que estão inseridos no meio, ainda estão deixando de fazer coisas como isso aí, né? A própria agricultura de precisão, quantos produtores aí que você vê hoje que tem uma produção significante, uma produção que tem uma relevância e que ainda não utilizam, né? Algo que é tão importante, né? E que ajuda tanto. Então, talvez aí ouvindo as nossas reflexões aí, ele se convença que chegou a hora de realmente estar... Um dos gargalos da agricultura de precisão que eu vejo hoje no Brasil é questão ainda, estou falando da nossa realidade aqui, tá? Da falta de estrutura de maquinário que grande parte dos nossos produtores tem, de fazer a implementação dessa tecnologia. Então, isso é necessário você ter um trator equipado com GPS, com bom sinal, você ter um aplicador com taxa variável, e isso grande parte dos nossos produtores não tem. Então, assim, às vezes eu encontro muitos produtores que quer fazer, mas não tem condição de fazer. Entendi. Então, aí, dentro do portfólio lá da Cerrado que a gente oferece para eles, é um programa, um trabalho que nós fazemos de fertilidade chamado Balanço Nutricional. O balanço nutricional é toda a metodologia da agricultura de precisão sem geração de mapas de fertilidade. Então ele faz tudo a taxa fixa, mas com um grau de precisão muito grande. Isso é muito importante enfatizar.
Eu tenho produtores que têm tido altíssimas produtividades apenas fazendo o balanço nutricional, ou seja, ele faz a cultura dele, a adubação da cultura dele, levando em consideração os níveis de fertilidade, intervindo aonde precisa de intervir, sem fazer a aplicação dos fertilizantes com taxa variável. Perfeito. Ele faz com taxa fixa, mas já dá um resultado. É melhor do que não fazer. Sim. É melhor do que não fazer análise. É melhor do que não fazer nada. É melhor do que aplicar fósforo, potássio e tudo mais sem uma análise só. E a agricultura de precisão, a rigor, tem que ser todo ano, né? Essa análise para estar tendo esse É porque o solo, ao contrário do que muitos pensam, o solo não é um sistema fechado, ele é um sistema dinâmico, ele é aberto. Existe um fluxo de nutrientes ali. Existe aporte, entrada e existe saída. A saída pode se dar por diversas maneiras, dependendo do nutriente. Então, por exemplo, o nitrogênio e o potássio, por exemplo, o nitrogênio, ele se perde por volatilização, ele se perde através da saída, da retirada de grãos da cultura, e ele se perde por lixiviação. Nossa. O potássio se perde por exportação nos grãos e se perde por lixiviação. O fósforo se perde por exportação e se perde por fixação. Então, aquela quantidade que você coloca esse ano, não quer dizer que o ano que vem vai estar lá. Porque parte foi exportada, parte foi fixada, no caso do fósforo, e parte foi evaporada. E você não tem um padrão para prever, no ano que vem vai perder tanto, Não. eu não posso repor tanto. Você tem que avaliar Eu o faço, que ocorreu naquele momento. Exato, eu faço um paralelo com a gente. Né? Quando você vai ao médico, você leva os exames que você fez o ano passado? Né? Você vai lá fazer você vai lá aqui, você vai, não, mas eu digo assim, por exemplo, você vai ao médico, o médico pede um exame de sangue, aí você vai levar os exames de sangue que você fez. Não tem. Vai olhar a situação naquele momento. Não tem, mesmo. Não importa para ele muitas vezes. Mesmo a análise do ano passado, um exame de imagem que você está fazendo lá, ele quer ver de novo. Ele quer ver de novo para ver se houve evolução, involução, estabilização. Ele quer ver. A análise de solo é isso aí. Não tem como você fazer uma boa adubação, ser assertivo, se você não fizer uma boa análise de solo. É uma coisa muito barata, né? Isso aí, valeu. Pessoal, finalizando aqui agora nosso podcast com o nosso amigo Newton Jaime, uma grande aula aqui sobre consultoria na produção agropecuária, principalmente na agricultura de precisão. Espero que tenha levado aí reflexões, né, conhecimento de muita relevância para vocês. E muito obrigado a todos. Muito obrigado, Newton. Eu que agradeço pela oportunidade e foi um privilégio, um prazer poder contribuir com a JD Advogados Associados aí. Valeu, obrigadão. Um abraço.